Estamos ao vivo então, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa live número 273 nessa tarde de sábado. Se estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Estava há pouco tempo atrás conversando com alguns colegas sobre a questão das datas importantes, né, da celebração dessas datas importantes que estão se aproximando agora, principalmente no final do ano, né, Natal e tudo mais. E aí acabamos entrando no tema dos aniversários, né? Eu inclusive estou de aniversário no mês de janeiro, tá bem próximo aí. E aí acabamos entrando num assunto, né, que tem um pouco a ver, né? Entra um pouco na contramão do que a gente estava falando ontem sobre a questão de conseguir se doar, né? E às vezes a necessidade de ter que ficar recebendo o tempo todo. E ao mesmo tempo existe um outro contexto onde receber às vezes passa a ser um certo tipo de dificuldade, né? Então, para que a gente não confunda as coisas, para que a gente não faça com que um tema exclua o outro, eu gostaria de ordenar isso aqui nessa live de hoje, né? Então, estávamos falando então sobre essa importância de celebrar essas datas importantes, celebrar as nossas conquistas, as nossas vitórias, né? Ajudar também, né, a conseguir com que os outros celebrem também suas conquistas, né, suas datas importantes, né? E muitas vezes é comum da gente ver por aí algumas pessoas, talvez você se identifique, talvez em algum momento da vida você já viveu isso, que é aquela dificuldade, né, que a gente tem de receber, né, de que os outros celebrem as nossas vidas, né? O aniversário é uma data que traz muito isso, né? Tem muita gente que adora comemorar aniversário, tem outras pessoas que não gostam porque não gostam de estar recebendo ali os parabéns, não gostam de uma certa exposição. E aí as pessoas acabam se tornando muitas vezes inacessíveis nesse sentido, né? Então eu queria hoje que a gente refletisse um pouco sobre isso, né? Essa diferença do que eu estava falando ontem, daquela coisa de só querer receber, sendo que o caminho, o percurso da maturidade é quando a gente começa a se doar, quando a gente entende que a gente tem amor para dar também, mas a gente não pode confundir uma coisa que é não querer receber, né? Uma coisa é você só querer ficar recebendo o tempo todo para preencher um certo tipo de carência, um certo tipo de afeto interior que você necessita. Outra coisa é quando as pessoas querem te dar, quando as pessoas querem celebrar a sua vida, quando elas querem te dar parabéns, quando elas querem te dar um elogio, e aí você tem essa dificuldade, você não aceita, né? Então, nesse sentido, é importante que a gente seja pessoas fáceis nesse aspecto, né? Que nós sejamos pessoas acessíveis, né? Muitas vezes a gente já é tão difícil em tantos aspectos, né? Por que a gente vai ser nesse também, né? Então, receber um elogio, receber um parabéns, receber um presente, né? Quando a gente não consegue receber, e aí é o ponto que eu quero entrar aqui com vocês, a dificuldade de receber, muitas vezes traz um movimento de algo que eu já falei aqui, muitas vezes aqui, que é a soberba, é a vaidade. Muitas vezes esse movimento de não conseguir receber algo, né? De não quero, não precisa, ou ficar sem jeito quando alguém nos elogia, quando alguém nos dá um presente, é um certo movimento da soberba. E por que é um movimento da soberba? E a gente precisa ficar atento para a gente não cair nisso, né? Quando a gente está recebendo um presente, né? E é comum da gente acabar se remetendo, né? Talvez até de uma forma muito inconsciente, de que é como se algo estivesse faltando em nós, né? Se alguém está nos dando algo, se alguém está preenchendo algo ali, é como se eu estivesse com carência desse algo, né? Como se eu tivesse que estar sendo preenchido e esse algo me faltasse. E aí, quando a gente não quer receber, é como se eu fosse, no fim das contas, perfeito. Eu não preciso receber nada de ninguém, né? Se eu me abro para receber algo de alguém, é como se eu estivesse demonstrando uma fragilidade. Entende, né? Do que eu estava falando ontem, né? Aquela carência de só querer receber o tempo todo, né? E do outro lado, aquele extremo de não querer receber nada, né? De um lado é uma extrema carência, é uma afetividade interior do qual os outros precisam preencher tudo para mim, e do outro lado é como se eu não precisasse de nada, né? Tudo aquilo que as pessoas querem me dar, eu recuso, porque senão vai ficar parecendo essa fraqueza. E aí, com isso, né, se a gente está num desses dois extremos, a gente acaba não conseguindo fazer o equilíbrio entre o dar e receber, que muito falam por aí, né? A gente não recebe com alegria, né? Então a gente
acaba fazendo esse movimento disfarçado, né, da soberba, né? É muito mais humano, né, quando a gente se reconhece como, por exemplo, alguém que precisa receber, do que uma pessoa que é soberba, vaidosa, que acha que não precisa receber nada de ninguém, que não se deixa acessar por ninguém nunca, né? Então é correto afirmar, né, quando trazem aquela frase, né, é correto afirmar que há muito mais alegria em dar do que receber. Isso eu acredito que é indiscutível, né? Agora, não é por isso que a gente não pode receber também com alegria quando os outros estão dispostos a nos doar, quando os outros estão dispostos a nos doar o seu tempo, um elogio, um presente, né? Então não tem nada de errado nisso, né? Até porque, se a gente for parar, talvez você agora que está me assistindo, certamente você deve estar aí usando uma roupa, né? Então, quando você veio ao mundo, alguém precisou ali estar, de uma certa forma, te vestindo, né? E tudo aquilo que você utiliza hoje, né? Seja a roupa que você veste, seja essa laje, né, do chão que você está pisando, alguém precisou fazer ela para que você pudesse usar, né? Então, é inevitável dizer que nós precisamos uns dos outros, né? Ainda que a gente esteja falando de coisas que a gente compre, né, através do nosso esforço, através do nosso trabalho. Sem o movimento, né, da outra pessoa para conseguir realizar algum tipo de serviço, nós somos incompletos, nós não teríamos acesso a muitas coisas, né? Então, esse equilíbrio entre aquilo que a gente dá e aquilo que a gente recebe é fundamental para que a gente possa viver em comunidade, para que a gente possa, né, tá ali se relacionando com os demais, né? Quando a gente perde isso, quando a gente tira do nosso olhar esse recebimento com alegria daquilo que os outros também podem nos dar, a gente está caindo num movimento de soberba, num movimento ali de vaidade, muitas vezes sem perceber, né? Então, a gente precisa ser humilde. Ser humilde não tem nada a ver com ser pequenininho, não é gostar de coisas baratas, né? Ser humilde é, pelo contrário, é saber receber com alegria aquilo que os outros nos dão, né? Aquilo que os outros estão dispostos a nos dar, né? Receber com amor, né? Receber esse amor é diferente daquela carência que eu falava ontem, né? De alguém que precisa. Aquilo lá também é o outro, é o oposto do que eu estou falando, só que também é um movimento de soberba, né? É aquele tipo de pessoa que precisa estar ali o tempo todo se fazendo de coitadinho para que os outros deem a sua atenção. Isso também é um tipo de vaidade, né? Eu preciso ser o centro das atenções. Ou eu sou soberba porque os outros precisam estar o tempo todo, né, ali olhando para mim, né, como uma pessoa que necessita da atenção, ou do outro lado eu sou um soberbo porque eu sou aquele que não precisa de nada, né? Eu já sou perfeito, eu já sou preenchido, ninguém precisa me dar nada, eu não preciso de nada de ninguém e não consegue receber com alegria, né? Mas como alguém que é consciente, né, que é o que tem essa humildade, é consciente que jamais será um ser completo, a gente entende que a gente precisa uns dos outros, né? Eu acho que essa é uma das grandes perfeições da humanidade, né? Todos nós não somos completos em algum aspecto, né? Nos falta algo, né? Aquilo que de repente falta em mim, de repente pode ser preenchido pelo outro, aquilo que falta de repente no outro pode ser preenchido por mim, e assim, né, a gente consegue se relacionar uns com os outros, uns ajudando os outros, né? Eu costumo dizer que progredir na vida é sempre andar com um braço estendido para cima e um braço estendido para baixo, né? Recebendo a ajuda de quem pode nos ajudar e ajudando os demais também, dos quais a gente consegue de alguma forma ajudar, né? É somente assim que a gente consegue recorrer a esses movimentos que eu chamo de movimentos de plenitude, que é quando a gente busca essas coisas que eu chamo de transcendentais, coisas que são elevadas, movimentos superiores do nosso espírito, né? Quanto mais próximo desses elementos de transcendência a gente consegue chegar, esses elementos de eternidade, esses elementos permanentes daquilo que dura, daquilo que é para sempre, daquilo que não é nos tirado, né? Como a beleza, a bondade, a verdade, a justiça, esses elementos consistentes, ontológicos, eles é que podem fazer, somente eles é que podem fazer com que a gente cresça como ser humano, né? Então, quanto mais próximos a gente consegue estar disso, né, mais nós podemos dar, inclusive, aos outros. Só que olha só que maluquice que é, a gente não consegue conquistar esses elementos sozinhos, a gente precisa estar atento, a gente precisa estar recebendo dos outros, né? Fazer com que os outros, né,
consigam também estar recebendo isso da gente é quando a gente se abre para poder receber isso do mundo também, né? Esse é o grande movimento, no fim das contas, do amor, né? É saber receber e saber doar. Quando a gente consegue equilibrar isso, aí sim a gente está inserido dentro desses elementos, né? E para a gente conseguir doar algo que preste, a gente precisa estar aberto também a ser preenchido por esses elementos. Se a gente não se abre a receber, se a gente não recebe com alegria esses elementos que a gente pode conquistar o tempo todo na vida, a gente não vai estar conseguindo doar nada que preste para as outras pessoas também, né? Então, por exemplo, quando a gente vai dar um conselho para alguém, um conselho que é dotado do dom de sabedoria, ele só pode ser dado se a gente está aberto também a receber de quem é superior a gente, né? Claro que eu estou falando não superior ontologicamente, mas superior no sentido de ter algum tipo de conhecimento, ter algum tipo de recurso que pode me ajudar. Então, somente quando eu estou aberto a receber isso é que eu também consigo ficar pronto a doar para outras pessoas, né? Então, somente quando alguém me passou algum tipo de conhecimento que foi útil na minha vida, eu recebo isso com alegria e aí, ao mesmo tempo, eu também consigo doar para outras pessoas. É aquilo que eu vivo falando, que eu estou fazendo, procurando fazer aqui o tempo todo, né? Isso que eu venho aqui compartilhar, não fui eu que inventei, não fui eu que criei, eu não sou o criador de nada disso. Isso foi porque em algum momento da minha vida eu me dediquei a estudar algo que foi útil para mim e que hoje é uma forma de eu doar para quem quiser pegar. Então essa é a forma de compartilhar. Isso a gente pode levar para vários outros contextos da nossa vida, né? Se a gente não vai fazer, se a gente não é assim, se a gente não lida assim com o nosso dia a dia, a gente acaba fazendo parte daquele movimento que eu chamo que é o próprio miolismo, né? Tudo veio do meu miolo, né? É tudo próprio do meu miolo. Então é óbvio que não é assim que as coisas funcionam, né? Nós precisamos uns dos outros, né? Então outro movimento que acontece com as pessoas que têm dificuldade de receber é aquela coisa do tipo assim, é que eu fico com medo de me incomodar, né? Eu não quero incomodar aquela outra pessoa. Nem sabe se tu tá incomodando, né? Isso também é um tipo de soberba camuflada, né? Eu lembro de uma vez de uma tia minha, né? Que eu ia lá almoçar na casa dela e aí que eu estudava numa outra cidade e aí de tarde eu ia trabalhar e às vezes para não ter que pegar o ônibus e voltar para minha cidade eu ficava ali. E aí eu lembro de uma vez de uma fala dela que me chamou muito a atenção, né? Ela me perguntou, o que tu vai querer almoçar, meu filho? Aí eu peguei e falei, olha tia, não, algo que não vai lhe dar muito trabalho. Aí ela pegou e olhou para mim e falou, meu filho, é que assim, sem trabalho na vida a gente não constrói muita coisa que preste, né? Então, ou seja, ela estava disposta a me dar algo e eu estava ali cheio, não vou incomodar. Aquilo ali me marcou muito, né? Porque de fato, realmente sem trabalho a gente não constrói muita coisa que preste nessa vida, né? Então, às vezes, grandes conselhos podem vir das pessoas mais próximas que a gente vive, né? Então, a soberba tem esse movimento, então a gente precisa sair disso. E tem um outro movimento ali que é o contrário, que é o do que eu estava falando ontem, que é a pessoa que fica pedindo ali elogios, né? Ou fica se criticando para que o outro fale bem dela, né? Então a gente precisa estar atento a esses movimentos, né? Parecem ser dois extremos, parecem ser dois polos, mas os dois são constituídos são duas faces da mesma moeda, por assim dizer, né? Então, mesmo que você fique constrangido humanamente, porque às vezes você não é uma pessoa expansiva, né? Não é uma pessoa que tem ali, de repente, um certo tipo de naturalidade para se expressar, para se comunicar com os outros, mas mesmo constrangido humanamente, né? Por talvez não ser essa pessoa muito expansiva, saiba receber, receba com alegria aquilo que as outras pessoas te dão, né? E aí pare com esse movimento do tipo, se eu receber, as outras pessoas vão ficar com inveja. Dane-se a inveja dos outros, né? A gente não pode pautar a nossa vida pelas misérias interiores dos demais. A inveja do outro é problema do outro, não é problema seu. Então, o convite dessa live de hoje é para isso, né? Estejamos abertos a receber com alegria, né? E quando a vida nos tira, que a gente entregue sem desprendimento, mas que quando chegarem essas datas, que as pessoas vão nos elogiar, que as pessoas vão nos dar presente, que as pessoas estiverem dispostas a nos estender a mão, que a gente saiba receber com alegria, entender que não somos completos e que aqui a gente está nessa vida para ajudar uns aos outros. Dessa forma a gente consegue progredir, amadurecer e tocar as coisas que são mais importantes. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa live 273. Espero que tenham gostado. Compartilhem com mais pessoas e, se Deus quiser, mais tarde estaremos aqui para a live 274. Uma ótima tarde de sábado a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.